Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Meus irmãos, eu vou ler o capítulo 30, é um texto um pouco extenso, mas tão importante para a nossa edificação nessa noite. E eu quero convidar a igreja que acompanhe atentamente essa narrativa histórica que aponta para a soberania do Senhor, para o cuidado de Deus para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Vamos ler, eu convido aos irmãos que acompanhem. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a estes ferido e queimado. Tinham levado os cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos seco e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus, que não me matarás, que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. E descendo, o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes falou coisa alguma, nem pequena, nem grande. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi.
Chegando Davi aos 200 homens que, cansados, que estavam, não o puseram a seguir, e não puderam a seguir no ribeiro de Besor, ficaram. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então, todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha, quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziglag, enviou-os do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo do inimigo do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote, de Neguebe, aos de Jatir, aos de Arroer, aos de Sifomote, aos de Estemoá, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jezraelitas e nas cidades dos queneus, aos de Ormá, aos de Borazã, aos de Arace, aos de Hebron, e a todos os lugares em que andava Davi, ele e os seus homens. Cada nome difícil. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, obrigado, Deus, por cada ato deste culto ao Senhor, de adoração. Teu povo que se acha aqui, Senhor, levanta louvores ao teu nome. Nós somos pequenos, nós somos muitas vezes, ó Pai, distraídos com tantas coisas deste mundo, mas nós cremos na eficácia e no poder do Espírito Santo que habita em nós. E suplicamos, ó Deus, que fales aos nossos corações nessa noite. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de falar um pouco sobre o resgate da família, ou da sua família, que é uma luta. Nós estamos falando ao longo deste mês, meus irmãos, sobre lutar pela família. Ontem à noite falamos sobre alguns aspectos tão importantes diante da família, a coragem que nós devemos ter num mundo tão caótico que tem tentado acabar com a família. Algo maravilhoso que nós devemos dar louvores ao nome do Senhor é que Deus, o nosso Pai, tem cuidado de nós, tem o Senhor cuidado o tempo todo, não só no mês da família, mas em todo o tempo. E o que nos chama a atenção, meus irmãos, é como neste mês de maio, nós intensificamos um olhar para a família e também para os desafios que cada lar enfrenta. Você talvez possa observar um pouco mais as lutas e as dificuldades que a família passa, e passa você como sendo membro dessa família, mas também pode observar o quanto Deus é gracioso, o quanto Deus tem cuidado de nós. Eu não sei se você já percebeu isso, mas quem te mantém de pé é a graça do Senhor. É o Senhor que te sustenta o tempo todo. Mas há sempre algo que o Senhor vai nos desafiar, há sempre algo que o Senhor quer que olhemos com atenção para algumas questões que podem vir para nos bombardear, para bombardear a nossa casa, a nossa família em todo o tempo. Há questões que muitas vezes, meus irmãos, vêm sobre a nossa casa e as nossas pernas tremem, mas o Senhor está conosco, nos instruindo. O Senhor está conosco e quer que tenhamos uma família forte, uma família coesa, uma família bíblica, uma família, e este é o grande desafio, uma família como modelo de servos tementes ao Senhor. Meus irmãos, nós precisamos ser para esta geração
que está se distanciando de forma célere da palavra do Senhor e muito rapidamente, nós precisamos, meus irmãos, ser modelos. Daqui a pouco, e conforme eu disse ontem, uma geração toda vai embora. Daqui a pouco nós vamos embora. E a próxima geração, qual será? Ou como estará? Os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Nós vemos nos nossos dias, meus irmãos, lares abandonando a santa palavra de Deus. Nós vemos lares abandonando os princípios da palavra do Senhor. E eu quero, meu irmão, minha irmã, convidar você hoje para pensar comigo nessa temática sobre um resgate. O resgate da família, que não é um resgate fácil. É uma luta da fé. É uma luta que todos nós temos que enfrentar se queremos continuar perseverando com a nossa família temente ao Senhor. Esse livro que nós lemos, 1 Samuel, e propriamente aqui no capítulo 15, ele é muito interessante, porque veja, há uma série de fatores que envolvem o contexto aqui. Era costume daquela época, meus irmãos, que os povos que eram conquistados tinham que ceder, abandonar os seus costumes e até mesmo assumir os costumes de outros povos e dos povos que os conquistavam. Davi está aqui no embate. Davi está aqui no embate que há muito tempo ele vem travando. Desde o capítulo 21, Davi está em fuga. Davi ainda não é rei. Davi está fugindo porque Saul, o rei de Israel, está perseguindo ele, porque ele agora tem que se esconder, e aí, como se não bastasse a perseguição desse rei, deste reino, Davi passa a viver em um terreno perigoso, ele passa a viver por um tempo no terreno ou no território dos inimigos, ou seja, os filisteus. O que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é que os inimigos de Davi eram aqueles que o Senhor havia dado nas mãos dele quando ele derrotou o gigante Golias. E agora ele tem que viver no território desses inimigos. É nesse terreno que Davi vai buscar força, ânimo. É nesse terreno, ali diante dos seus inimigos, que ele está passando por desafios, mas sem titubear, sem abandonar a fé. Ele está ali com a convicção de quem é o Senhor da sua vida. Eu disse para minha esposa, Fabiana, hoje infelizmente não pôde vir, está com uma enfermidade, com gripe forte, mas eu disse para ela que eu ia colocar um tema nesse sermão, mas depois eu mudei de ideia. Eu ia colocar o tema da seguinte maneira: nada tão ruim que não possa piorar. Porque parece que está piorando a situação aqui. Se pensarmos no contexto. Veja, meus irmãos, nós estamos falando de um servo do Senhor, um guerreiro fiel, mas ele era também um servo fiel. E o que é interessante para nós, ao olharmos para este texto, é que nas fugas de Davi contra os inimigos da sua vida, a sua casa estava com ele. A casa que outrora não acreditara tanto naquele menino, mas estava com ele. E ainda mais, Davi vai se refugiar numa caverna, a caverna de Adulão, e passam a acompanhar Davi guerreiros poderosos, cheios de armas. Não. A Bíblia nos lembra, meus irmãos, que aqueles que foram ali se juntar a Davi eram, como o próprio texto nos informa no final, os filhos de Belial, homens maus, endividados. Ou seja, vieram juntamente com as suas famílias porque viam em Davi um homem justo, um homem íntegro, que estava sendo perseguido por uma causa de injustiças cometidas, não por ele, e agora eles se juntam a Davi. Não um grande exército, mas homens que precisam de alguém que os conduza, de um líder. Homens que estavam acovardados, homens que estavam também perdidos, sem o norte. E no momento do capítulo 30, o texto que nós acabamos de ler, conforme eu já mencionei, Davi ainda não é rei, embora já tenha sido ungido, nós vemos isso no capítulo 16, por Samuel. Ele está vivendo esse período de intensa perseguição, e o que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é que para entender este capítulo 30,
nós precisamos olhar para o contexto imediato dessa cena. Porque se você olhar, o texto começa dizendo, sucedeu. E aí você tem que fazer a pergunta ao texto, sucedeu a quê? Qual evento? O que aconteceu? Veja, meus irmãos, Davi, ele foi impedido de ir à guerra contra Israel e ao lado dos filisteus, porque os príncipes filisteus desconfiavam dele, desconfiavam de Davi e dos seus homens. É interessante, é como que esses homens estivessem dizendo o seguinte, olha, não confia nesse baixinho aí não. Confia nele não, baixinho porque a estatura era baixa. Nesse Davi, porque ele matou Golias. Quem garante que na hora que invadirmos e lutarmos contra Israel, esse ruivinho não vai se virar contra nós? Diante disso, meus irmãos, Davi foi impedido de ir à guerra contra Israel, ao lado dos filisteus, que eram seus inimigos, e ele então retorna para Ziclag. É interessante que ele volta com seus homens, uma viagem de 3 dias. E ao chegar ali, como ele encontra a cidade? Ele encontra a cidade queimada, saqueada pelos amalequitas, que eram inimigos históricos de Israel desde os tempos do Êxodo. Você pode ler lá no capítulo 17. Davi está agora voltando para sua casa, e a cidade ali onde ele está voltando era a cidade refúgio. Ele recebera do rei Aquis para ele morar juntamente com aquele povo, quando ele estaria ali, uma cidade que ele poderia se sentir seguro, mesmo no território inimigo. 3 dias de viagem, cansados da viagem, buscando um lar, um aconchego, buscando ali encontrar o descanso, rever sua família, poder ali dar um abraço nos filhos, poder ali comer uma refeição saborosa e poder dizer, uau, que delícia, que bom voltar para casa. Mas ao invés disso, meus irmãos, eles encontram tudo queimado, tudo destruído, e o que fazer numa situação como essa? O que fazer quando nos encontramos então em situações adversas, em situações em que a nossa casa parece estar em ruínas, parece que foi dizimada? Quando as lutas acometem o seu lar, o que você tem feito? Veja, meus irmãos, o texto nos informa que os amalequitas levaram as suas mulheres, os seus filhos e todos os bens. Mas há algo que é interessante no texto. Sem matar ninguém. Sem tocar na vida de ninguém. Eu chamo isso de providência divina. Veja, meus irmãos, isso gera no coração de Davi e daqueles homens um desespero profundo. É interessante porque o desespero era tanto que no versículo 6 nós somos informados que Davi muito se angustiou e nada tão ruim que não possa piorar. Diz o texto, o povo falava de apedrejá-lo. Ele já havia perdido sua família, suas 2 esposas, a sua casa fora devastada e, para piorar, o povo estava planejando apedrejar porque estavam culpando a Davi. Meus irmãos, este momento representa um ponto mais baixo da trajetória de Davi aqui. Uma crise familiar, uma crise militar, os seus homens já não confiavam mais ali naquele momento. Uma crise espiritual, que poderíamos dizer, onde está Deus em tudo isso? E uma crise emocional, o texto nos diz que ele muito se angustiou. Quantas vezes você já perdeu sua noite de sono, preocupado, tentando resolver uma situação que escapa das suas mãos? Mas o texto, no versículo 6 ainda, no final do verso 6, mostra um ponto de virada. Mostra, meus irmãos, um ponto de mudança. Diz que Davi se reanimou em quem? No Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tem feito? Como você age quando as lutas batem à sua porta? Como que nós agimos como servos de Deus quando a luta bate à nossa porta? Como é que eu e você temos feito? Diz o texto, meus irmãos, que Davi e aqueles homens, no verso 4, que
chegam naquela situação, diz o texto, que aqueles homens choraram, eles ergueram a voz, e a ideia, meus irmãos, é que eles não tinham mais força para chorar. O estoque de lágrimas já havia acabado. Aqui veio uma resposta muito boa, falando que o homem não pode chorar. Esses homens choraram, e choraram muito pela sua casa, pela sua família. Veja, meus irmãos, isso aponta para o sofrimento da angústia, até não saberem mais o que havia acontecido com seus familiares. Meus amados irmãos, uma situação como essa, ela pode ser parecida como algo que, quando saímos de casa pela manhã para trabalhar ou para ir estudar, e quando retornamos, meus irmãos, que certeza nós temos? Como crentes no Senhor Jesus Cristo, a única certeza que nós temos é que Cristo é o nosso Salvador. É Ele que nos guarda, é Ele que guarda a nossa casa, é Ele que em todo tempo trata o nosso coração inclusive em meio às lutas. Nós saímos de casa para uma nova semana tranquila e de repente, não estou profetizando nada aqui, irmãos, mas alguém vai e bate no seu carro. A semana seria tranquila, mas de repente você bate no carro de alguém para piorar a situação. Ao acionar o seguro, aquela pessoa não tem o seguro ou você não tem. Ou talvez você se pergunte, como que eu vou resolver essa situação? Meus irmãos, todos nós queremos ter uma semana tranquila. Amém? Pensei que alguém ia falar, não quero ter uma semana tranquila. Todos nós queremos ter uma semana tranquila, mas as lutas vêm sobre o nosso lar sem esperarmos. Às vezes, meus irmãos, começamos para uma semana, para uma nova jornada de trabalho, e aquele seu parceiro ali de trabalho, daquele setor, não está bem e começa a discutir com você e não te vê com bons olhos. Talvez são situações dentro de casa, pontuais, com uma mera fagulha que parece que acende um grande incêndio. Perceba, meus irmãos, nesse texto, que aqueles homens estavam nessa amargura e eles procuravam apedrejar aquele que era o ombro, aquele que era o líder, aquele que em tudo incentivava, aquele que acolhia e que acolheu as suas famílias. Agora, eles querem apedrejar Davi. No seu lar você também não está livre disso, não. Talvez não sejam os problemas externos ao sair para uma nova semana. Talvez, meus irmãos, nós podemos nos entristecer por uma situação que se agiganta dentro do lar, que talvez começou com uma simples discussão. Talvez, meus irmãos, possamos passar por situações em que o que nós estamos vendo é um lar ruindo e que as pedras são as únicas coisas que as pessoas têm em mãos, porque já não se amam mais, não conseguem conviver, não conseguem estarem juntas. O que Davi, ou melhor, o que Deus quer nos instruir aqui nessa noite? O que um texto como esse pode nos ensinar? Meus irmãos, nesse resgate, literalmente, da família, dessa luta, diante de Deus, nós temos que entender, meus irmãos, que muitas situações virão sobre nós. Muitas coisas virão para transtornar as coisas ou transformar os nossos relacionamentos, as nossas lutas. Mas nós precisamos lembrar que Deus está no controle. Sabe, meus irmãos, quando as coisas estão meio trincadas, quando as coisas não estão bem, o que nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, através da palavra de Deus, é que o Senhor está no controle, no alto, sublime trono, reinando, governando sobre todas as coisas. Davi está agora provando disso através daqueles que são seus amigos. Talvez, e olha, construa uma situação comigo aqui, talvez, enquanto eles estivessem voltando daquela jornada, ou seja, tiveram uma folga, não vamos batalhar, não vamos ter que pelejar com os filisteus que a gente não gosta. Ou melhor dizendo, não vamos ter que fazer ombro com os filisteus. E talvez naquela jornada, naquela volta, eles estivessem conversando, dizendo, vou chegar em casa, vou colocar as pernas para cima, vou ali assar uma carninha, um carneiro, vou visitar o Fernando, pedir para ele fazer um churrasco na casa dele. Amém, Fernando?
Vou fazer isso, aquilo. Ou talvez alguém poderia estar dizendo, bem, vamos lá na programação da Igreja Presbiteriana de Ziglac. E quando eles chegam, não tem nada disso. Sabe, meus irmãos, está tudo queimado. São 3 dias de viagem que esses homens estavam a caminho. 3 dias para muita conversa. 3 dias de confiança. 3 dias de saber, minha casa está lá, minha família está lá, está todo mundo lá. É uma maravilha poder rever minha esposa. Mas quando eles chegam, está tudo queimado. Está tudo saqueado. Mas há algo muito pior. Não tem nada. Muito pior, não tem ninguém. Se tivesse alguém morto ali, é possível que eles pudessem chorar e olhar e dizer, poxa, morreu, nós não estávamos aqui. Mas, meus irmãos, a incerteza enche aquele ambiente, porque não tem nenhuma pessoa para contar a história. Você consegue pensar nisso? Chegar e a casa está vazia. Eu fiquei imaginando essa cena na minha vida. Ao retornar para casa, não encontrar minha família e não encontrar nada, os utensílios foram levados, minha família foi levada, nem um bilhete, nem um pedido de resgate, apenas um vazio. Como você reagiria? Qual seria a sua postura? Veja, meus irmãos, tudo foi saqueado, tudo foi levado. Eu não sei se os irmãos já tiveram a experiência de chegar em casa e não encontrar o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos e não saber para onde eles foram. Hoje nós temos a tecnologia, graças a Deus, uma mensagem de WhatsApp, um telefonema, mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo, meus irmãos, eles não poderiam olhar e falar, bom, acho que foi na casa da vizinha. Mas o texto diz, meus irmãos, para nós, em muitos momentos que podemos enfrentar a amargura, em muitos momentos que podemos ter o coração pesado, quando a amargura toma conta do nosso lar, da nossa família, o texto nos mostra que existe uma solução. E essa solução está aqui no versículo 6. No final do verso 6 diz, porém se reanimou no Senhor. Davi se reanimou no Senhor. Guarda isso, meu irmão, minha irmã. Se as coisas não andam bem na sua casa, é melhor você parar de reclamar e começar a dobrar os seus joelhos e orar e começar a buscar o Senhor, porque é só em Deus que o seu lar fica firme. É só em Jesus que o nosso lar está seguro. É só em Cristo que nós vamos contar com este ânimo agora e com este renovo diário do Senhor na história da nossa vida. Eu não posso garantir para você que o seu lar estará a vida inteira imune de problemas e dificuldades. Mas se você fez do Senhor o seu Senhor, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, Ele estará firmado na rocha. E as tempestades virão, mas não será como a areia que a casa ruiu, será como a casa na rocha, que vai permanecer firme. Davi se reanima no Senhor, e é interessante que aqueles homens ainda estão ali, talvez com a pedra na mão, talvez pensando em apedrejar ou não, taco agora ou taco depois, espero ele ir para frente ou não. Mas Davi não tinha mais essa desconfiança. Veja, Davi chorou. Davi se angustiou, mas Davi continua sendo o líder daquele povo e agora ele também toma o papel ali diante daqueles homens. Meus irmãos, é interessante observar o quanto que Davi se recobra o ânimo e ele se levanta e diz, eu vou lutar. Eu vou lutar. Davi agora, meus irmãos, diz o texto, que ele está assumindo, Davi já que chora, que agora estava angustiado, ele se reanima, e olha o versículo 7, ele toma uma ação. O texto, meus irmãos, não diz que Davi é tomado pela raiva e dobra a manga e diz, não, eu vou te pegar lá fora. Não, ele não fala isso, até porque não tinha ninguém. Davi não fala, eu vou fazer do meu jeito, pelo contrário, o texto diz, eu vou me reanimar no Senhor. O verso 7, se você olhar, diz, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, traz-me aqui a estola sacerdotal. E o que Davi faz, meus irmãos? O verso 8 mostra,
A resposta certa vem dos lábios do Senhor. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Senhor vem nas horas angustiantes e desafiadoras da nossa casa, da nossa família. Você precisa se pôr a confiar no Senhor, que é o mesmo Deus. É crer que Deus tem sempre um caminho de saída, de solução para você. É Deus que vai, quando você o busca com fé, crendo, que vai alinhar com a sua boa, perfeita e agradável vontade e fazer a vontade dEle. E nós precisamos nos sentir, meus irmãos, desafiados a buscar o Senhor. Nós precisamos aprender, meus irmãos, que o resgate da nossa família, que é uma luta, ele é travado não pelas nossas forças, não pelos nossos braços, mas pelos joelhos dobrados pelo nosso lar. Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que precisamos do Senhor em cada passo para prosseguir, confiando, crendo que o Senhor restaurará e nos levará a bom cabo, que o Senhor nos trará o bom êxito, ou trará o bom êxito às nossas mãos. O texto nos diz, meus irmãos, que Davi recebe aquela palavra do Senhor e ele parte. É interessante, meus irmãos, que dizem aqui os pessimistas, eu ia falar especialistas, mas os pessimistas, nada tão ruim que não possa piorar, porque Davi parte. Deus diz para Davi, pode ir, mas no meio do caminho ele perdeu quantos homens? 200. Tinha 600 homens. Com 600 dá para vencer. Mas no meio do caminho, o texto nos informa que ele perde 200 homens. Não perdeu. Na verdade, meus irmãos, aqueles homens não conseguem atravessar o ribeiro de Besor. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, meus irmãos, e lembrar que essa palavra aqui, Besor, ela tem a ver com refrigério. Aqueles homens, 200 homens, estavam cansados. A palavra Besor tem a ver com descanso para a alma. O ribeiro de Besor é um dos ribeiros que nós lemos no Salmo 126. E é interessante porque as chuvas são chamadas de vades, né? Alguma coisa assim. E quando as chuvas vinham, as geleiras desciam ali, se derretiam, formavam os riachos que vinham. Então, os riachos, o ribeiro de Besor, recebia dessas águas e continuava o ribeiro, mesmo em tempos de seca. Ribeiro de Besor é um ribeiro de refrigério para quem caminhava naquelas regiões ou naquela região de deserto, sem esperança, com desejo de saciar sua sede. E talvez você, ao longo da sua jornada, não vê a hora de tempos de refrigério para a sua vida. Sabe, meus irmãos, nós olhamos para esse texto e Davi, que já encontraram refúgio no Senhor, porque no Salmo 23, Davi expressa isso, ele me faz andar em pastos verdejantes, e mesmo andando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Sabe, diante de 200 homens que ali querem ficar, é como que Davi estivesse olhando para aqueles homens, e nós olhamos no texto e percebemos isso, e olha para aqueles homens e diz, tudo bem, fica aqui, cuida da nossa bagagem, e nós vamos prosseguir, nós vamos caminhar, e tudo isso, meus irmãos, aponta para uma atitude de fé, uma atitude de expectativa no Senhor, que Deus vai fazer alguma coisa. O problema, meus amados, é que muitas vezes nós vemos a dificuldade dentro do nosso lar e já decretamos a derrota sem nem ter lutado. Foi por providência de Deus que a cena muda. E ali aparece um homem para guiar Davi ao arraial até aquele acampamento. Meus irmãos, da onde surgiu aquele egípcio? Não nasce do deserto, não brotou ali do deserto da terra. Deus providenciou. Com isso, meus irmãos, eu creio fielmente que o Senhor faz milagres acontecerem, que a providência de Deus vem na história do seu povo. Sabe, diz o texto que ele conduziu. E aqui nós vemos que Deus faz coisas maravilhosas. E mais uma vez, me permita lembrá-lo.
Nós precisamos reaprender, meus irmãos, a olhar tudo ao nosso redor, não só com os nossos olhos carnais. Precisamos aprender a olhar com os olhos da fé. Precisamos aprender a orar e pedir para que o Senhor desperte os nossos olhos, como o apóstolo Paulo nos diz, iluminados os vossos olhos do entendimento, e entender que Deus está no controle de todas as coisas. Veja, meus irmãos, Deus tem isso para nós. A família é dele, minha casa é dele, sua casa é dele. Abra os seus olhos e peça a Deus que abra isso. Haja corajosamente hoje. Dobre o seu joelho dizendo: Senhor, me ajuda a enxergar uma solução, porque eu não vejo. E Deus pode prover, meus irmãos, coisas que nós nem imaginaríamos dentro da nossa casa. Irmãos, agora é interessante porque Davi partiu com aqueles homens e foi para aquela batalha e pelejaram. E diz o texto de forma enfática que Davi tomou tudo de volta. Agora perceba que há algo aqui, se você voltar nos capítulos anteriores, nessa região, onde as esposas de Davi estão ali com aquele povo, é uma região onde Davi já havia passado. E Davi desbaratou todo mundo, desculpa a expressão, matou geral. Davi ali venceu os inimigos e agora esses inimigos estão de posse das famílias. Sabe, se aquele povo descobrisse de quem pertenciam ou quem era aquela família, é possível que eles fizessem alguma coisa com os filhos, com as filhas, mas ao invés disso, meus irmãos, o que Davi revela para nós é que ele está de pé juntamente com o seu povo, porque Deus tem um propósito para o seu povo. O que nos mantém de pé enquanto família é o propósito de Deus, é o que Ele tem para a nossa vida, não o que nós plantamos. Deus quer que você continue perseverando. E não importa, meus irmãos, se você está no fronte de batalha, ou se você está no lugar de descanso, não importa. Você precisa sempre buscar a Deus em oração, em intercessão. Uma igreja que é forte é uma igreja cristocêntrica. É uma igreja que põe Cristo, ou Jesus, no centro. Jesus não quer ocupar o periférico do nosso lar. Jesus quer estar no centro da nossa casa. E é a Ele que nós devemos toda a honra, toda a glória, mesmo no meio das batalhas. É o Senhor que adestra as nossas mãos. É o Senhor que nos faz caminhar em vitória. Davi contava com isso. E o povo celebrava, meus irmãos, porque agora fora reconquistado tudo o que havia perdido. E veja, meus irmãos, que há algo belíssimo que acontece. Porque Deus também pode restaurar a nossa sorte, a nossa vida. Deus pode, meus irmãos, mesmo num lar que está em frangalhos, recuperar, transformar. Num casamento que está arruinado, Deus pode colocá-lo de pé, como Jó expressou: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. O Senhor pode agir quando você confia nele, quando você ouve da sua palavra. Agora, o texto nos diz que Davi resgata, então, todo mundo, e eu fico imaginando essa cena, todo mundo se abraçando com alegria, todos ali. Talvez se tivesse algum casal que estivesse em briga ali, já esqueceram até a briga. Estavam todos felizes, alegres, mas enquanto estão retornando, sempre tem alguém que tenta minar as forças, que tenta atrapalhar. Eles estão voltando, meus irmãos, e alguém diz para Davi: essa turma aí que ficou aqui, não vai receber do despojo não. Esse pessoal que não foi batalhar, agora não vai comer com a gente. Mas o texto nos mostra uma lição que nós precisamos perceber, e Davi aponta para isso. Quem nos mantém de pé é o Senhor. Quem nos dá a vitória é o Senhor. Sabe, meus irmãos, Davi chama a atenção daqueles homens dizendo: vocês não conseguiram entender que quem nos deu a vitória, quem nos levou a bom êxito, quem nos fez e nos conduziu até aqui, foi a boa mão do Senhor.
Sabe, meus irmãos, nós também como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos apetecer, nós precisamos nos dedicar ombro a ombro com nossos irmãos, porque nós somos também uma família da fé. Sabe, meus irmãos, se tem alguém entre nós que chora, nós devemos chorar juntos. Se tem alguém aqui que está alegre por uma conquista, nós devemos nos alegrar com ele. Meus irmãos, ao ver algum irmão passando um tempo difícil, ore por ele. Crie o hábito de perguntar para as pessoas, para os seus irmãos. Ao invés de simplesmente achar que a vitória é só sua, que tudo é seu, olhe, tenha um olhar para o lado. Caminhe junto com seus irmãos. Ore pelo seu lar e quando estiver passando por lutas, peça aos seus irmãos, ore pelo meu lar, ore por mim. Meus irmãos, o grande problema nosso é que muitas vezes nós estamos preocupados com os olhos para a casa, olhando para a casa do vizinho e achando que a grama do vizinho é mais verde e nos esquecemos que a nossa casa só está de pé porque Deus nos sustentou e que Ele nos abençoa e que nós devemos aprender a compartilhar uns com os outros. Uma outra palavra que Davi aqui expressa, meus irmãos, daquele despojo, é que Davi não fica com aquele despojo para ele, porque outras famílias haviam sido saqueadas e ele sabe que aqui a dividir o despojo. Davi, meus irmãos, expressa que se Deus colocou nas nossas mãos é para fazer alguma coisa, é para abençoar. Não é o despojo de Davi, como o texto diz. Apesar da conquista e ter um líder ali, foi o Senhor que nos deu. Sabe, meus irmãos, nós temos que aprender a dividir o fardo dentro de casa. Você tem dividido o fardo? Há muitas famílias que estão sufocadas, porque alguém pode dizer dentro do lar ou fora aqui, enquanto igreja, não é problema meu. Resolva. A luta é nossa. Davi lembra a todos nós. Davi faz com que lembremos, meus irmãos, que o Senhor transforma e faz com que todo mundo se volte, ou seja, para que todos possam depender, que todos possam se alegrar, até mesmo quem ficou ali no riacho, até mesmo quem não lutou. Eu gostaria, já caminhando para o fim aqui, meus irmãos, o texto nos mostra que depois daquele encontro, todo mundo ali, que antes tinham as suas casas queimadas, tudo destruído, nos mostra que todo o povo reconstruiu a vida. Reconstruiu a vida, e sabe por quê? Porque pessoas valem mais do que coisas. Sabe, aquele povo poderia olhar para a situação, Davi com os seus homens ali, aquela situação da cidade queimada, não sabia onde está, e dizer, vamos ter que reconstruir a vida, foram embora, deixa quieto. Mas ao invés disso, meus irmãos, eles lutaram e lutaram até o fim. Sabe, Deus não quer que você lute por algo que vai ficar aqui. Nós não estamos construindo aqui, meus irmãos, nessa terra, meramente uma herança. Nós estamos construindo aqui um legado. O que nós estamos passando para as nossas famílias, para os nossos filhos? Sabe, você precisa lembrar e precisa sempre trazer à memória que você pode chorar. Nós lemos isso aqui no texto, no verso 4. Você pode chorar pela sua casa, você pode receber as notícias, com talvez o apedrejamento, talvez as dificuldades, e olhar para tudo isso e dizer, como está difícil. Mas não se esqueça de recobrar ânimo no Senhor. Sabe, meus irmãos, os desafios da vida impactam profundamente a família, trazendo dor, angústia, conflito, amargura. Mas essa história, a história de Davi nesta cidade, nos mostra o caminho para o resgate e a sustentação de lares fortes e bíblicos. Qual o segredo? O segredo não está nas nossas próprias forças, mas está em reanimar-se no Senhor. Se você esperar só pelo seu braço para resolver os problemas dentro da sua casa, pode ser que até você consiga resolver por algumas horas, por algum tempo. Sabe, o que me chama a atenção lá em Mateus capítulo 7, é que o Senhor Jesus nos fala que
Um homem construiu a casa na rocha, o outro construiu a casa na areia, ou seja, ambos construíram. Mas só uma permaneceu de pé. Reanimar-se no Senhor, meus irmãos, é buscar a orientação do Senhor. Diz o texto que Davi consultou o Senhor através da estola sacerdotal, ou seja, ele buscou orientação no Senhor, não em aquilo que os homens podem falar, mas no Senhor. Ele confiou na capacidade do Senhor de restaurar tudo que foi perdido. Passou a valorizar as pessoas acima das coisas. Davi diz o texto que não foi ali simplesmente com seus homens para resgatar as coisas que estavam ali, mas foi atrás da sua família. Valorizar, meus irmãos, a família é essencial. Lutar pela família, com certeza, é saber que Deus também luta conosco, é saber que Deus está à frente e, acima de tudo, é colocar Jesus no centro de tudo. É uma batalha real. Há um inimigo que está atacando o tempo todo. Mas Jesus veio para nos dar vida em abundância. Jesus também entrou no arraial do inimigo. Jesus também resgatou-nos. E hoje, nós podemos caminhar, meus irmãos, na certeza que estamos guardados nele. Sabe, meus irmãos, a nossa luta contra o pecado, na nossa luta contra o pecado, nós ainda batalhamos e lutamos. Mas nós precisamos lembrar do senhorio do Senhor, o senhorio de Cristo na nossa vida. Ou seja, o intercessor, que sabe que também choramos, sabe que sofremos, mas Ele se compadece de nós. Como está a sua casa? Você está lutando pela sua família? Você está lutando pelo seu casamento? Ou será que você está vendo tudo devastado e simplesmente está dizendo, o tempo dá jeito, o tempo resolve? Ou olhando para tudo, olhando para os seus filhos, olhando para o mundo que nós estamos vivendo, onde tentam tragar os nossos filhos e dizendo, no final das contas, ele vai seguir um caminho. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos maus. Para você adulto, para você que já trilhou a sua jornada, talvez esteja mais tranquilo, porque tem a maturidade, tem a sabedoria, e ainda assim nós vacilamos. Mas olhe para as nossas crianças. Olhe para os adolescentes. O que nós estamos fazendo? Nós estamos nos reanimando ou dizendo não tem jeito? Será que nós estamos entrando na onda dos bebês reborns e achando que a vida se limita na fantasia? Ou nas mídias sociais, achando que é tudo, inteligência artificial vai resolver a situação? É Deus, Ele continua sendo o Senhor do lar. Por isso, hoje, lute pela sua casa. Por isso, hoje, resgate os valores essenciais para a sua família. Pastor, mas o meu filho é muito difícil, minha filha é muito difícil, é muito rebelde. Além de dar uns tapas nele. Estou brincando. Mas se precisar, dá aquele tapinha, né? Ore com ele. Leia a palavra de Deus. Busque o Senhor. Casais, eu sei que às vezes o casamento parece ser pesado. É difícil, nós estamos lidando com pessoas diferentes. Ontem nós falamos sobre isso, incompatibilidade de gênio. Mas louvado seja Deus, que tem nos sustentado. O Senhor pode restaurar a nossa sorte. Pastor, mas já é um fracasso, o casamento já foi, a família já foi, não tem mais jeito. Tem sim. Porque Deus pode fazer tudo novo. Ao seu tempo, à sua maneira. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Irmãos, no início deste culto, estava sentado na hora do louvor pensando aqui e talvez semana que vem nós vamos retornar ao templo, agora pintado, tudo já no seu devido lugar. Aí a gente precisa orar agradecendo a Deus que ninguém se machucou.
A gente também precisa orar agradecendo a Deus que a gente conseguiu os meios para efetivar. Bem, 10 anos de dívida não faz mal para ninguém. A gente precisa agradecer a Deus que nós temos esse espaço. Nós nos reunimos por 3 domingos aqui. Louvado seja Deus, né? Por esse espaço. Então nós vamos orar agradecendo o Senhor. Pai amado, obrigado, porque a bondosa mão do Senhor está conosco o tempo todo. Obrigado, a Deus, porque em momentos em que a tragédia, a dificuldade, as batalhas vêm à nossa porta, nós não precisamos, ó Deus, entrar em desespero como alguém que não tem com quem se apegar. Nós podemos, ó Pai, sim, levantar a nossa voz aos céus, crendo que é o Senhor que tem conduzido nossa caminhada. Ó Deus, cuida de cada um dos meus irmãos, restaura os lares que estão devastados aqui, Senhor. Abre os nossos olhos para que enxerguemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Abre os nossos olhos para que enxerguemos, ó Pai, que nós temos um adversário que não dá sossego, que quer destruir nossa casa, quer tragar os nossos filhos. Dá-nos a coragem aos homens como servos, sacerdotes do lar, a se levantar e orar como modelos espirituais no lar. As mulheres como auxiliadoras, caminhando junto com seus esposos. Os filhos na obediência, no temor ao Senhor. Os pais no amor, no cuidado. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma família que se rende ao Teu senhorio, que vai passar por lutas, mas vai passar por essas lutas crendo que a vitória no Senhor já é certa, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta igreja, que está às portas de completar 100 anos, uma igreja composta de famílias. Nós te agradecemos por esse espaço de culto aqui. Nós te agradecemos pelas reformas que estão sendo feitas ainda aqui na igreja. Nós te agradecemos porque o Senhor tem preservado a vida daqueles que têm trabalhado aqui, cuidado, fazendo isso por amor ao Senhor da igreja. Obrigado, Pai, porque Tu, ó Deus, tem cuidado de cada um de nós. Abençoa aqueles que estão enfermos, Senhor. Lembramos, ó Pai, nosso irmão, o diácono José Carlos, que tanto trabalhou aqui, quebrando as paredes, mas que agora está com dengue, ó Pai, visita o Teu servo, dá força para ele. E há tantos outros que estão passando por lutas dentro do lar, dificuldades que o impediram de estar aqui nessa noite. Visita esses irmãos também, Senhor. Obrigado pela tua bênção, pelo Teu cuidado. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar, meus amados irmãos.